Gente, hoje nós vamos retomar um assunto do qual nós já falamos. Nós já falamos, já conversamos sobre conectivos, conectores. Mas hoje nós vamos relembrar um assunto que vocês já viram ao longo de todo o processo educativo. Porém, de vez em quando nós esquecemos. E será o prefácio, o preâmbulo, o início de todas as nossas futuras aulas. De todas as nossas futuras aulas, isso será bem básico. E ele é básico, o assunto é fácil de aprender, certo? E só agora interrompendo um pouquinho e desejando a vocês um feliz Dia das Crianças, certo? Que vocês já passaram, já brincaram bastante, não foi isso? E principalmente um feliz dia a todos os meus amigos, aos professores, certo? Estamos na Semana das Crianças e Semana dos Professores. Então, a vocês todos e a nós também, parabéns. E aí, vamos voltar aí à aula? Ora, nós vamos relembrar hoje aquele conceito bem elementar do que seria frase, oração e período. Por quê? Porque nós vamos começar a estudar que nós não podemos passar para o ensino médio sem saber, sem relembrar, sem ter certeza do que seria um período. Um período, ele é dividido na língua portuguesa em coordenação e subordinação. E aí nós vamos estudar por algumas aulas, por alguns dias, o período composto por subordinação e também por coordenação. Mas antes disso, faz necessário que você lembre o que é frase, oração e período. Ora, e você lembra aí o que é frase, oração e período? Hein? E se por acaso alguém chegasse para você e passasse e dissesse oi? Esse oi seria uma frase, uma oração ou um período? Mas em outro contexto você está à mesa, na hora do almoço, e sua mãe olha para você e diz, coma. E aí, é uma frase, é uma oração ou é um período? Logo, vamos retirar nossas dúvidas, certo? Ora, o que seria a frase? Segundo a nossa gramática, frase é todo enunciado linguístico da língua que tenha sentido dentro de um contexto. Tudo aquilo pode ser só uma letrinha, mas se houver sentido, isso passa a ser frase. Pode ser uma palavra, pode ser uma letra, pode ser um texto, mas se houver sentido, isso passa a ser frase. Logo, nos exemplos que eu dei no início, hein? Quando nós falamos oi, quando você está lá no WhatsApp e alguém manda assim um oi para você, querendo iniciar o diálogo, logo, isso é uma frase. Por quê? Porque vai ter sentido. E se por acaso você está dizendo assim, alguém chega para você e pergunta: hoje é dia 5? E você diz: é. Isso é uma frase. Hoje são 19 e alguém diz: são 19. Isso é uma frase. Então, tudo que você fala e tem sentido dentro de um contexto é frase. Frase, não confundir. Ah, e uma frase pode ser oração? Pode. Mas nem toda oração é frase. E nem toda frase também é oração. Então, cuidado com a vice-versa, tá certo? Logo, frase, só para você retomar, é o quê? É tudo aquilo que dentro de um contexto tem sentido. Se por acaso no estúdio agora em que nós estamos, eu chegasse para esta menina que está aqui, certo? A intérprete brilhante, e eu dissesse assim, fogo, não teria sentido nenhum. Então isso não é frase. Ou, se por acaso, eu chegasse e dissesse, maribondo, não tem sentido. Por quê? Porque dentro desse contexto nós não temos. Mas quando você, diante de um contexto, você grita fogo e vê fumaça saindo, aí é uma frase. Então, relembrado, não é isso? Frase é tudo aquilo que contém
um sentido na nossa língua. E oração? O que seria oração? Oração é a frase, certo? Porque vai ter sentido, que contém um verbo em sua estrutura. Para que nós saibamos o que é oração, é preciso que nós saibamos o conceito de verbo. Possamos identificar um verbo. Logo, verbo caracteriza oração. A quantidade de verbos que eu tiver em um período, que eu tiver em um texto, que eu tiver em uma frase, vai caracterizar a quantidade de orações, certo? Se eu tiver só um verbo, será só uma oração. Se eu tiver mais de um verbo com sentido próprio, logo será mais de uma oração. E aí, se eu dissesse assim, Anubis, faça dieta. Ora, faça é um verbo. Logo, se é um verbo, isso é uma oração. Se eu dissesse assim, Condado vai sair agora. Vai sair é uma locução, equivale a saia. Então, isso é uma oração. Não é fácil? Frase é aquilo que tem sentido. Oração, aquilo que contém verbo. E período? Período é a estrutura que pode conter uma ou mais oração. É por isso que nós temos o período simples e o período composto, do qual nós estamos iniciando a partir de agora o estudo, período composto. Mas esse conceito preliminar, esse preâmbulo que eu estou fazendo com vocês, é para que vocês se inteirem do contexto do que é frase, oração e período. O período é a estrutura que contém oração. Só que o período pode ser simples, só uma oração, ou período composto, quando eu tenho duas ou mais orações. Assim, fácil assim. E aí, para relembrar de frase, certo? Para lembrar de frase, nós temos aí alguns tipos de frase. A frase pode ser, olha, interrogativa, pode ser declarativa, exclamativa e imperativa. Tipo de frase, porque às vezes as frases contêm orações, mas às vezes as frases não contêm orações, são simplesmente uma palavra. E você pergunta assim, qual é o seu... de que filme você gosta? Você não entendeu e faz, hã? Uma frase interrogativa, certo? Hã? Uma frase interrogativa. Logo, interrogativa vem marcada por uma pontuação, que é o ponto interrogativo, que é a exclamação, ou que é a interrogação. Logo, faz uma pergunta. De que cor é o gato? De que cor é o gato? Uma frase interrogativa. Declarativa, com um ponto. E aí, dá uma informação, fornece-nos uma informação. O gato é preto. Exclamativa, uma exclamação, certo? Exprime um sentimento, uma admiração, uma surpresa. Quando agora no Dia das Crianças você ganhou um presente, certo? Aquele abraço bem apertado do seu pai e da sua mãe. Então você diz, oh, que belo. Então, isso é uma frase exclamativa que pelo tão escuro do gato preto, né? Então, imperativa, quando dá uma ordem, faz um pedido, certo? E aí você tem aí, sai daqui, gato. Saia daqui, gato. Gato, aí, passa a ser o vocativo. Lembra que nós já falamos de vocativo, né? Então, nesse contexto, os tipos de frase. Mas o nosso foco hoje é para que você se inteire do que é período simples e período composto. Nós vamos estudar, a partir de então, o período composto, certo? E aí nós temos um quadrinho. Um quadrinho que é bem simples, é do dia a dia de vocês adoram estudar e ler quadrinhos. Então, ó, o ovo ou a galinha? Aí se faz essa pergunta, o ovo ou a galinha? Gente, o ovo ou a galinha é uma oração? Não, é exato, não contém verbo. Ovo é substantivo, ou é um conectivo. Galinha é outro substantivo. Logo, não é oração, mas é uma frase, certo? É tanto uma frase que Cascão chega e diz assim, quer saber quem nasceu primeiro? Uma frase interrogativa. Quer saber quem nasceu primeiro? E ela sai, Mônica, dizendo assim, não, quero saber o que eu vou comer primeiro. Então,
Vejam o que é frase. Frase foi o ovo ou a galinha, certo? A oração, os demais quadrinhos contêm oração, porque contém verbo. Contém verbo. No segundo quadrinho nós temos. Quer saber quem nasceu primeiro? Quantos verbos eu tenho aí? Saber e nasceu. Quer saber, que é uma locução, certo? Que a ideia é do verbo saber, certo? E depois nasceu. Logo, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E se eu tenho duas orações, o período é o quê? Composto. Exato. Muito bem, estão acompanhando, olha aí. Período composto. E é o foco da nossa aula. Período simples e período composto. Só que o período simples vai apresentar o quê? Só uma oração. Só uma oração, viu? Já o período composto apresentará duas ou mais orações. Duas ou mais orações. O período composto, ele pode ser composto por coordenação e subordinação. Perfeito, coordenação e subordinação. Logo, o que seria coordenação e subordinação? Coordenado, certo? Quando eu digo que você e seu irmão são duas pessoas coordenadas ou subordinadas? Coordenadas, porque os dois têm a mesma função. Já seus pais e você são pessoas coordenadas ou subordinadas? Subordinadas, por quê? Porque para que você tenha alguns direitos e deveres, vocês são subordinados, ou seja, dependem deles. Então, o que é composto por coordenação e subordinação? Na coordenação, nós somos independentes. Sintaticamente, semanticamente, nós não estamos falando. E o que é subordinação? Quando há uma dependência, certo? Então, o período composto, ele é composto por coordenação e subordinação. Simples assim. O período simples só tem uma oração. Vai. Então, se esse vai é verbo, logo isso é uma oração. Se é oração, mas só há uma, então é um período simples. Vai, vem. Ora, vai é um verbo, vem é outro. Logo, eu tenho duas orações. É um período composto, certo? Por coordenação, no caso aí. Mas é um período composto. Vamos relembrar agora, para facilitar a nossa vida. Período composto por coordenação. Nós temos uma dependência semântica, mas a sintática não existe. Então, não existe dependência sintática, certo? As orações são independentes sintaticamente. Uma não depende da outra. Já no período composto por subordinação, há uma dependência, é uma dupla dependência. A primeira depende da segunda e a segunda depende da primeira. Ah, eu não entendi. Vai entender. Se eu dissesse assim, eu quero que você viaje. Eu quero que você viaje. A primeira oração, eu quero. Segunda oração, que você viaje. Então, se eu dissesse simplesmente a primeira, eu quero, teria sentido? Não. É preciso que eu tenha a segunda. Logo, isso é um período composto por subordinação. Já no período composto por coordenação, eu vou agora e volto amanhã. Eu posso dizer, eu vou agora. Eu posso dizer, eu volto amanhã. Uma oração não vai depender sintaticamente da outra. Logo, isso é um período composto por coordenação. Não é fácil? Vamos relembrar para não nos perdermos. Coordenação é quando as orações são independentes. E subordinação quando há uma relação de dependência. Certo? Não é simples assim? Lembrando que nós já vimos aqui, certo? Em algumas aulas, o período composto por coordenação. E no período composto por coordenação, as orações são coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Foi isso que nós vimos. A assindética é aquela que não tem conjunção. E a oração coordenada sindética é aquela que tem uma conjunção, um conectivo. No período composto por subordinação, a primeira oração, a que não tem o conectivo, a que não tem a conjunção, é chamada de oração principal. E a segunda, que vai apresentar o conectivo, é chamada de oração subordinada.
E aí nós vamos nos estender para isso, certo? Ok? Então, fácil de entender, não é isso? Hoje nós nos concentramos em só mostrar a vocês o que seria o quê? Período composto e período simples. Simples só tem oração. Composto, duas ou mais orações. Período composto por coordenação e subordinação. Vejamos. Ora aí. Magali comeu melancia e pediu mais para a mamãe. Eu tenho duas orações. Comeu e pediu. Cascão afirmou que Magali não come muita pipoca. Ora, no primeiro eu tenho um período composto por coordenação, no segundo, subordinação. Porque eu posso dizer, Magali comeu muita melancia, ou comeu melancia, pronto, não preciso dizer algo. Já se eu dissesse, Cascão afirmou, é preciso que a segunda oração venha completar a primeira. Logo, isso é uma oração subordinada. Logo, isso é um período composto por subordinação, certo? E, gente, espero que vocês tenham entendido, porque a partir da próxima aula nós vamos falar de período composto por subordinação, para que vocês cheguem ao primeiro ano, ao ensino médio, com muito conhecimento, certo? E conhecimento é aqui, na telinha da TV Câmara. Ok, gente? Obrigado a todos e até a próxima. Tchau!